John D. Rockefeller, um nome que é sinônimo de riqueza inimaginável e ambição implacável. Sua empresa, a Standard Oil, chegou a controlar 90% do petróleo americano. Rockefeller transformou uma indústria incipiente e deu início a uma mudança econômica sem precedentes. Um meticuloso guarda-livros, ele viu o potencial do ouro negro na Pensilvânia. Ele entendeu que controlar o refino significava controlar o mercado. Em 1870, ele fundou a Standard Oil, sinônimo de inovação e controvérsia. A descoberta de petróleo na Pensilvânia, em 1859, desencadeou um frenesi. Empreendedores correram para garantir seus direitos, sonhando em enriquecer. Torres de petróleo brotaram por toda a paisagem, extraindo o denso óleo cru debaixo da terra. Esta corrida do ouro negro refletia a febre do ouro que havia tomado conta da nação décadas antes, prometendo fortunas e transformando vidas. Em meio a essa disputa caótica, Rockefeller viu oportunidade no caos. Enquanto outros se concentravam apenas na extração, Rockefeller reconheceu a importância crucial de refinar o óleo bruto em querosene utilizável. Ele investiu pesado na construção de refinarias eficientes, capazes de processar grandes quantidades de petróleo. Essa visão de futuro se mostraria um golpe de mestre, colocando a Standard Oil em uma trajetória rumo à dominação. A ambição de Rockefeller ia além de simplesmente possuir refinarias. Ele entendia que controlar o transporte de petróleo era igualmente vital. Ele negociou taxas preferenciais com ferrovias, garantindo custos de transporte mais baixos para a Standard Oil em comparação com seus concorrentes. Essa manobra estratégica permitiu que ele derrubasse os rivais e expandisse sua participação no mercado rapidamente. A visão de negócios de Rockefeller era inegável. Ele implementou técnicas inovadoras, como a integração horizontal, para otimizar as operações e maximizar os lucros. Isso envolvia adquirir ou controlar empresas no mesmo nível da cadeia de suprimentos, consolidando o controle da Standard Oil sobre o processo de refino. Ele também empregou a integração vertical, expandindo o alcance da Standard Oil para cima e para baixo na cadeia de suprimentos de petróleo. Isso envolvia a aquisição de campos de petróleo, oleodutos e até fábricas de barris. Essa estratégia de integração vertical deu à Standard Oil um controle incomparável sobre todas as etapas do processo de produção de petróleo, do poço ao consumidor. A busca incessante de Rockefeller por eficiência e controle levou à criação de uma entidade corporativa vasta e poderosa. A Standard Oil tornou-se conhecida por suas práticas comerciais implacáveis, muitas vezes empregando táticas agressivas para eliminar a concorrência e manter seu domínio. Essas táticas, embora inegavelmente eficazes na construção do império da Standard Oil, também atrairiam cada vez mais escrutínio e críticas. Seção 4. O preço do monopólio. À medida que o poder da Standard Oil crescia, também aumentava a preocupação pública com suas práticas monopolistas. Críticos argumentavam que a busca incessante de Rockefeller por participação de mercado estava sufocando a concorrência e prejudicando os consumidores. Pequenos produtores independentes de petróleo se viram incapazes de competir com os vastos recursos e preços predatórios da Standard Oil. A imensa riqueza e influência da empresa também levantaram preocupações sobre seu impacto no cenário político. Alegações de suborno e conluio com funcionários do governo vieram à tona, alimentando a desconfiança pública da Standard Oil e de suas práticas. O próprio sucesso do império de Rockefeller havia plantado as sementes de sua própria ruína potencial. O clamor público contra o domínio da Standard Oil se intensificou, culminando em pedidos de intervenção do governo. A Lei Sherman Antitrust, aprovada em 1890, visava coibir o poder de monopólios como a Standard Oil, proibindo práticas que restringissem o comércio ou monopolizassem mercados. O palco estava armado para uma batalha legal que moldaria o futuro da lei antitrust americana. Seção 5. O alvo do caçador de trustes. Em 1906, o presidente Theodore Roosevelt, conhecido como o caçador de trustes, voltou suas atenções para a Standard Oil.
o governo federal abriu um processo contra a empresa, alegando violações da lei Sherman Antitrust. A batalha legal que se seguiu foi longa e complexa, cativando a atenção da nação. Após anos de litígio, a Suprema Corte decidiu contra a Standard Oil em 1911. O tribunal concluiu que a empresa havia se envolvido em práticas monopolistas ilegais, efetivamente desmantelando o gigante do petróleo. A Standard Oil foi condenada a ser dividida em 34 empresas menores e independentes. Essa decisão histórica causou ondas de choque no mundo empresarial, sinalizando uma nova era de aplicação da lei antitrust nos Estados Unidos. A divisão da Standard Oil teve um impacto profundo na indústria do petróleo. E isso abriu caminho para o surgimento de novos concorrentes, fomentando a inovação e a competição no mercado. Empresas como ExxonMobil, Chevron e ConocoPhillips, todas nascidas dos restos da Standard Oil, se tornariam gigantes por direito próprio. Seção 6. Um legado gravado no petróleo. Apesar do legado controverso de suas práticas comerciais, o impacto de John D. Rockefeller na indústria do petróleo permanece inegável. Sua busca incessante por eficiência e controle transformou o petróleo de uma commodity de nicho em uma pedra angular do mundo industrial moderno. Suas inovações em refino, transporte e estrutura corporativa moldaram a indústria por gerações. A influência de Rockefeller se estendeu muito além dos campos de petróleo. Sua vasta riqueza, acumulada por meio da Standard Oil, financiou empreendimentos filantrópicos que continuam a beneficiar a sociedade hoje. A Fundação Rockefeller, criada em 1913, tem desempenhado um papel fundamental no avanço da saúde, educação e pesquisa científica em todo o mundo. A história de John D. Rockefeller e da Standard Oil é uma tapeçaria complexa de inovação, ambição e controvérsia. É uma história que continua a fascinar e provocar debates, lembrando-nos do poder transformador e das consequências duradouras do poderio industrial. Seção 7. O paradoxo Rockefeller. O legado de John D. Rockefeller apresenta um paradoxo. Ele foi um empresário visionário que revolucionou a indústria do petróleo. Mas suas práticas comerciais implacáveis lhe renderam admiração e condenação. Ele acumulou riqueza inimaginável, mas também se tornou um dos maiores filantropos do mundo. Sua história serve como um conto de advertência sobre os perigos do poder corporativo desenfreado e a importância de práticas comerciais éticas. Também destaca o potencial para um grande bem que pode surgir até mesmo das figuras mais controversas. O legado de John D. Rockefeller e da Standard Oil continua a moldar o mundo em que vivemos. Da gasolina que abastece nossos carros às instituições filantrópicas que promovem o bem-estar humano, o impacto de Rockefeller é inegável. Sua história permanece como um lembrete convincente da complexa interação entre indústria, inovação e a busca incessante pelo progresso.